queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo. Nesse momento aqui na nossa programação da Rede Século XXI, a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da nossa Santa Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese e hoje nós queremos tratar de mais um desses assuntos importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento das coisas de Deus e que a gente possa mergulhar um pouquinho, né, num ponto da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja. O Padre Wander Maia está aqui conosco. Boa noite, Padre Wander. Bem-vindo mais uma vez aqui no programa Eclésia. Boa noite, Eric. Uma alegria estar de volta aqui ao Eclésia com vocês. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. E espero que nesta noite a conversa que vamos ter contribua e ajude a cada um que irá nos acompanhar a buscar o sentido, todo o sentido da nossa existência, da nossa vida, que é o tema de hoje. É isso mesmo, vamos falar sobre santidade, mas vamos deixar uma pergunta no ar, né, Padre Wander? Eu queria que essa pergunta norteasse a nossa conversa aqui na nossa noite de hoje. Como é possível alcançar a santidade, né? De que maneira a gente pode alcançar a santidade? Quais são os passos, quais são as atitudes que nós devemos ter, que nós devemos tomar, que a gente deve conduzir a nossa vida para que seja possível alcançar a santidade. Mas antes da gente entender como isso é possível, o senhor pode nos ensinar, Padre Wander, o conceito, o que é ser santo, o que é a santidade? Bem, eu acredito que a definição mais preciosa sobre santidade, se é que dá para fazer uma, porque é tão vasta e tão bela e tão plena, é que a santidade é amar como Deus amou. Santidade é isto, é amar como Ele amou, e ninguém tem maior amor, aqui é o desdobramento, do que quem dá a vida pelo seu próximo. Santidade é amar mesmo como Deus ama e por Ele dar a vida ao seu próximo. Aqui está, nisso consiste a santidade. O parágrafo 826 do nosso catecismo, do Catecismo da Igreja Católica, certo, diz assim: a caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. E aí vai pegar aquele belíssimo trecho da grande Santa Teresinha. Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração ardia de amor. É a santidade da igreja. O amor com o qual ela arde por Deus e pelas almas. O amor com o qual o coração da igreja arde por Deus e pelas almas, a isso se dá o nome de santidade. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem e que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações. Santidade, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares, em uma palavra, que ele é eterno. Que bonito. O catecismo é claríssimo e belo. Precioso, está aqui. Não há outra definição. Santidade é amar a Deus e por Ele dar a própria vida. E a partir desse amor a Deus, pelos irmãos também, não é isso? O amor a Deus ele se traduz na entrega ao próximo. Não há um amor a Deus, por Deus, que seja reservado a si mesmo e intimista. Bom, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, acaba de ouvir o anúncio. E ela, por obra do Espírito Santo, recebe o Filho de Deus em seu puríssimo ventre, gerado pelo Espírito Santo de Deus. O amor de Deus vivo nela, o amor de Deus encarnado. Qual que é a sua primeira atitude? Ir cuidar de sua semelhante, Santa Isabel. Isso é essencial. Desconfie de alguém que sobre si, mesmo os que vivem vida de clausura e que é exuberante, vivem a vida de clausura com loucuras de amor por Deus e pelo próximo, porque estão ali rezando e fazendo penitência e fazendo mortificação pelo bem e a salvação das almas. Quer maior amor do que isso, Eric? É verdade. Quer maior amor do que isso?
Então desconfie daquele padrão de santidade que não visa atingir o maior número possível de almas. Isso não existe, não? Se está vivendo... O que é a santidade? É Deus em nós. Quanto mais Deus viver em nós, quanto mais permito que Ele cresça em nós, quanto mais morre eu e vive Ele, mais santo sou. Por quê? Porque é o santo dos santos que está em mim. Padre Wander, quem está apto a ser santo? Excepcional sua pergunta. Quem está apto a ser santo? Excepcional. Todos os fiéis batizados. Todos aqueles que são filhos de Deus. Todos os que receberam a filiação divina através do sagrado batismo. Estou falando aqui católicos, hein? A santidade é coisa para os filhos de Deus, para os filhos de Deus, na sua igreja, católicos, portanto. Todos esses não só estão aptos, quanto estão chamados à santidade, Eric, a ser um reflexo vivo de Deus no seu próprio viver. O que é muito importante nesta matéria é que, e aqui me permita, eu vou utilizar alguns documentos hoje para dar embasamento ao que eu estou falando. A última exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, é sobre esse tema, sobre o chamado à santidade no mundo atual, pertinente. Eu vou ler só o comecinho, a introdução mesmo, muito breve. Diz assim, está aqui a minha edição, eu tenho essa, mas há outras editoras. O que importa é que seja a carta apostólica do Santo Padre. Diz assim, alegrai-vos e exultai de Jesus aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo. O Senhor pede tudo. E em troca oferece a vida verdadeira. A felicidade para a qual fomos criados está aqui. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, o chamado à santidade, sua pergunta, com efeito, o chamado à santidade está patente de várias maneiras. Desde as primeiras páginas da Bíblia, patente, está claro, está visível. A Abraão, o Senhor a propôs nesses termos. Anda na minha presença e ser íntegro. Anda. Abraão, ele diz, anda na minha presença e ser íntegro. Não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade com muitas definições e distinções que poderiam enriquecer esse tema importante. Aqui é o Papa Francisco falando, muitas definições e distinções sobre a santidade. Certo. Dá para fazer um leque de definições e de distinções. O meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual com seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós. Eu, sacerdote, você, Eric, diácono, segundo a tradição oriental, dentro da qual vive católica, casado, esposo e pai de família, leigos e religiosos, embora os religiosos também sejam leigos na sua Constituição. Sim. Celibatários e casados, profissionais nos mais diversos âmbitos, o Concílio Vaticano II, e aqui está todo ele aqui, deixou claro, todos são chamados à santidade. E completa o Santo Padre, porque o Senhor escolheu cada um de nós para sermos santos e íntegros diante dele no amor, da carta de São Paulo aos Efésios. Todos devemos ser santos. A quem de nós está vedado amar loucamente a Deus e por ele viver? Quem de nós? O que existia, a igreja nunca ensinou isso. Me permite desdobrar um pouquinho mais, pois não. Eric? A igreja nunca ensinou, nunca, que havia um cristianismo de primeira classe. Quem faz parte desse cristianismo de primeira classe? Como se fossem castas? Isso, o clero, os sacerdotes. Então o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, esses são cristãos parrudos, são cristãos de primeira grandeza. Cristãos de segunda grandeza, os religiosos, freiras, irmãos, monges e monjas,
cristãos de segunda categoria, e o resto não é nada. O resto é nada mas como nada? Receberam a vida de Deus pelo batismo em nada? Quer dizer que essa graça, a vida do Senhor foi dada em vão? Quando São Paulo diz, não recebais a graça de Deus em vão? Nunca, Eric, aqui só para... O que a igreja nunca ensinou isso. O que foi muito bem colocado de novo. E aqui, não sei se... Olha, eu corro o risco de passar a impressão de que estou vendendo algum peixe. Mas não estou. Não foi o único. Santa Teresinha já tinha atinado para isso através do caminho da pequena via. A santidade é acessível a todos. Mas a verdade é que um sacerdote nascido na Espanha no ano de 1902, no dia 2 de outubro de 1928, Deus o fez ver que, mais uma vez, ele seria o porta-voz de uma grande mensagem ao mundo, que todos estão chamados a ser santos. A filiação divina. O senhor está falando de São José Maria? São José Maria Escrivá, de Balaguer, o fundador do Opus Dei. E não foi o único, hein? Sim, houveram sim. Santa Teresinha já antes dele, para que não fique a impressão de vendição de peixe. Não, mas está certo, só tem que citar esses exemplos. E 35 anos mais tarde, o Concílio Vaticano II coroa solenemente essa doutrina. A doutrina de São José Maria Escrivá, não. Ele foi um grande intérprete e porta-voz dessa doutrina. A doutrina revelada por Deus, em Efésios, por exemplo, 1, 3 e 4, está aqui, que já estava lá no Levítico, sede santos. Mateus 5, 4, porque eu sou santo. Todos estão chamados a ser santos. Então, contanto que a atividade onde estejamos não nos separe de Deus, porque seja ilícita, portanto pecaminosa, todos os caminhos da terra são chamados a se tornar caminhos divinos, Eric. Tudo para nós, muito mergulhados em Deus, e nós vamos conversar muito sobre isso ainda. Ponto. Todos estamos chamados a ser santos. E um leigo pode ser tão santo quanto um sacerdote, ou mais. Se viver a sua vocação, cada um vai ser santo quanto viver o seu chamado, o seu caminho de santidade, a sua vocação. O Papa São João Paulo II canonizou, não inventou os santos, decretou solenemente aquilo que Deus mostrou. E, por exemplo, o caso de Santa Gianna Beretta Molla, que coisa estupenda, não? Que o milagre que possibilitou a canonização aconteceu aqui no Brasil. No Brasil. Cidade de Franca, no Aliás, interior de isso São está Paulo. se repetindo, hein? É. Das últimas canonizações, uma parte grande dos milagres. Quer dizer, o nosso povo tem fé. Mas ela, esposa, mãe E médica. Vivendo onde? Dentro de um convento? Não, para quem tem vocação ao convento é maravilhoso, vai ter de viver dentro de um convento. E para quem tem vocação à vida laical? E para quem tem vocação ao celibato? E para quem tem vocação a ser esposo e esposa? Vai ser muito santo. Quer dizer, é possível, de acordo com onde Deus nos colocou. Onde Deus nos plantou. Na vocação, ali frutificar. no estado de vida, obviamente, mas não só, também na profissão, no dia a dia. Sim, na vida ordinária ali. Na cidade, onde na cultura. Sem dúvida, mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus ali, no corrente. Da vida pública de Nosso Senhor, que foram 3 anos. Dos 33 anos, foram 3 anos a vida pública. Onde Nosso Senhor estava os outros 30 anos? Santificando e redimindo o mundo. Santificando e redimindo o mundo onde? Na família. Na família. Da qual São José era o seu pai adotivo, porque foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Claro. Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Perpetuamente virgem. Mas ali, pai adotivo, cumpriu mesmo, amorosissimamente como um pai. E depois naquela carpintaria, Jesus começou a santificar o mundo a partir do dia do batismo? Coisa nenhuma. Cada martelada que ele deu naquela carpintaria, ele estava redimindo o mundo, santificando o trabalho e sendo luz do mundo, irradiando para todas as coisas criadas a santidade que elas devem receber. Isso deve ficar muito claro para nós. 33 anos, 10% da sua vida, e foi o pico, o ápice, e a cruz foi o trabalho dos trabalhos. Qual o maior trabalho de Cristo? Foi a cruz. Podemos colocar assim, palicim? A obra das obras de Nosso Senhor foi a cruz, mas foi os últimos 10%. Isso nos abre um leque maravilhoso, viu, Eric? Quando pensamos que nós devemos lembrar as pessoas que têm que ser santas, que dá para ser santo e que todos estão chamados a ser.
Santidade não é patrimônio do clero, não é patrimônio dos religiosos, é patrimônio da filiação divina. Pertence ao fato de sermos filhos de Deus. Eu acrescentaria ainda uma outra dúvida comum que o senhor já falou. Na verdade, o senhor já entrou direto no tema, né? Que o senhor já começou a explicar como é possível, né? O senhor já entrou nesse tema. Como é possível alcançar a santidade? O que eu queria acrescentar é que, além dessa confusão que o senhor muito bem colocou, de achar que apenas o clero pode santificar, e lembrar que todo batizado está apto a ser santo, né? Tudo está chamado, hein? Chamado, é verdade. Eu prefiro a palavra chamado, viu, Eric? É verdade, porque... Está chamado a ser santo, vocacionado. No batismo, a gente tem tudo o que precisa para ser santo, né? Mas a outra confusão que eu diria é quando a gente olha para os grandes taumaturgos da igreja. A gente olha para um Padre Pio, a gente olha para Santo Antônio de Pádua e tantos outros taumaturgos e diz assim, olha, eu não fui capacitado de dons extraordinários, eu não tenho condições de ter uma vida como o Padre Pio teve, etc. Também não é uma confusão aí de achar que aquelas almas escolhidas onde nosso Senhor Jesus Cristo agraciou com dons extraordinários, de achar que só aquilo é a santidade, também não é uma outra confusão? Sem dúvida. O que acontece, Eric, é que nós temos uma geografia, não é geografia, hein? É agiografia. Nós temos uma narrativa da vida dos santos, hagios grafos, escritos sobre os santos, que não coopera nada. Não coopera nada, porque polarizam somente no aspecto extraordinário de suas vidas. Curou, expulsou demônios, está tudo dentro. Faz parte do transbordamento da vida de Deus dentro deles, de todo aquele que crer em mim. De seu interior jorrarão rios de vida intensa, que vão curar o mundo, que vão redimir o mundo, e não são rios que não são deles, são meus. De todo aquele que crê em mim, rios intensos, rios tremendos vão jorrar. Primeira coisa é esta. Quer dizer, depois pensar que isso tudo pertence ao Senhor. O que crê em mim fará o que eu fiz e coisas maiores, porque eu que farei, através deles, continuará sendo feito. Agora, há algumas vidas dos santos que fizeram um desserviço, porque polarizou-se nisso, mas não na vida ordinária, na maneira como viveram. Eu amo, por exemplo, ver um São Pio de Pietrelcina vivendo a sua vida franciscana, vivendo o amor à Santa Missa, um amor louco que ele tinha, Eric. O amor a Nossa Senhora, as pequenas coisas escondidas. É que o amor dentro dele, o amor Deus, cresceu. E quando cresceu, produziu a obra que produziu. E aí ele rezava por uma pessoa, é claro, estava tão perfeita, intimamente unido a Deus, que o Senhor agia e operava. Mas qual que é a primeira, e aqui que é o dado fundamental, no que consiste a santidade? Se eu não falar isso, não valeu para nada o nosso programa, Eric. A santidade consiste nas virtudes. E aqui está o essencial. No crescimento das virtudes. E o que São Tomás definiu? O crescimento do quê? Da vida em Deus. As virtudes da fé, da esperança e do amor. As virtudes teologais, as três sem as quais não acontece nada. E que são infundidas no momento em que somos batizados. E que são elas que nos levarão para o céu. As três forças de Deus, eu vou usar uma linguagem que talvez não seja a ideal, hein? Mas vou colocar assim, tá. As três forças de Deus operando em nossa alma, a fé que faz crer em tudo aquilo que Ele revelou, o amor com que faz com que nós o amemos sobre todas as coisas e a tudo aquilo que Ele dispôs, e a esperança que nós nos mantenhamos na senda de tudo aquilo que então isso significa, sem abandonarmos, sem deixarmos. A força motriz que não nos permite parar, crendo e amando. Então, o que acontece? E essas três virtudes, as três virtudes teologais, fundadas sobre as virtudes humanas. Não há santidade sem virtudes humanas. Você consegue pensar em santidade em alguém que não cultivou a constância, floresceu em si a lealdade? Que não floresceu em si a sinceridade? Virtudes humanas, hein? Que não precisaria ser cristão para tê-las. Claro. Uma pessoa lá no Japão que nem conhece Cristo pode ser sincera, pode ser leal, pode ser prudente, pode ser tentar ser justa, pode ser justa. Caridosa. Caridosa? Tá. Entendi perfeitamente, Eric, não no sentido estrito, não? Exato. Pode ser generosa, pode ser fraterna, sim. Agora,
Caridade enquanto atributo essencial de Deus, não aquilo que opera de fato o essencial em nossa realidade e existência, que é o amor que vai nos levar a viver com Ele, para sempre, que é o céu. Né? Geralmente, para a pessoa que consegue esse amadurecimento, inclusive consegue perceber que momento ela alcança esse amor verdadeiro. Sim, né? sim. Por graça de Deus e como resposta generosa, nunca sem o batismo, viu, Érico? Claro. Nunca sem o batismo. Eu vivi esses dias um momento na paróquia que foi excepcional e que mostra exatamente isso. Bom, o que acontece é que a santidade consiste nas virtudes. E as virtudes teologais precisam encontrar o solo sobre o qual elas vão se levantar preparado. Porque senão fica a coisa na base do sentimentalismo. O pessoal confunde uma meia dúzia de sentimentos de fervor que tem com santidade. Aí é que a coisa esquenta. São coisas totalmente distintas. Santidade é fidelidade a Deus. E como? No cultivo de tudo aquilo que vai tornando possível que eu realmente me constitua e que permaneça e que persevere fiel a Ele. Tem virtudes humanas como, se você não é leal, se não é sincero, como acredita que de fato o seu amor a Deus o será? É muito bem colocado. Aliás, não é nem leal e nem sincero. Quando a igreja vai investigar um possível candidato à honra dos altares, ela vai justamente, ela precisa comprovar que tal candidato viveu as virtudes em grau heróico. Estupendo. Né? Quando a igreja vai fazer a primeira fase do processo sobre a potencial santidade daquele que poderá mais tarde ser decretado como santo, se assim Deus o revelar, o permitir através do milagre. O milagre vai ser o sinal celestial de que aconteceu, Eric. A primeira pergunta da igreja é como viveu as virtudes da fé, da esperança e do amor. Não é, porque isso é uma consequência. Quantas curas fez? Quantos milagres operou? São João Bosco, São Francisco Xavier e São Padre Pio de Pietrelcina. Coloque os três lado a lado. Eu vou pegar só esses três. Meu Deus do céu. A São Francisco Xavier se atribuem, eu vou colocar como ressuscitamentos, não ressurreições. Sim. Tá? Ressuscitamentos. Sim. Se atribuem 20 e poucos ressuscitamentos que ele operou em vida, que Deus operou através dele, que ele rezou e a pessoa voltou a viver. E depois, por sua intercessão, mais uns 20 e tantos post-mortem no processo foram levantados. Até mesmo o seu corpo, né? Outras pessoas, outros mortos eram levados até próximo ao corpo do santo e ressuscitavam. Isto. São Vicente Ferrer, aconteceu isso também, dominicano, aconteceu isso de maneira tremenda. São Padre Pio de Pietrelcina, um vulcão de carismas. Mas os carismas extraordinários, portanto, esses dons extraordinários, chamados de carismas, em vista da edificação do próximo, diferente dos dons ordinários que são em vista da santificação pessoal, que aqui nós temos aí as virtudes, nós temos os dons, nós temos os frutos. Vou até lançar um desafio um dia, se alguém quiser arriscar, quem gosta um pouco mais de estudar, pegue na obra de São Tomás o paralelo que ele fez entre os 7 dons do Espírito Santo, os seus frutos e as bem-aventuranças. É maravilhoso, Eric. Interessante. É espetacular. Agora, retomando, a igreja ela quer prestar atenção como essa pessoa viveu. Aí quando ama muito, quando está muito unido a Deus e quando então é Cristo que vive em mim, já não sou eu, é Cristo que vive em mim, mas vai expulsar, claro que floresceu e como Deus queria para aquela alma. E expulsou demônios e curou enfermos, mas como consequência, não como causa. A causa é o amor. O que santifica? É o amor. O que vale para a igreja? Creu, amou e viveu aquilo que acreditava, esperando o grande amor, o grande sentido da sua vida e da sua existência. Esperando. Bom. Quer dizer, Padre Pio, São Francisco Xavier, Santa Miriam, São Vicente Ferrer, etc. São João Bosco. São João Bosco. Entre tantos outros. Não se santificaram porque foram agraciados com carismas extraordinários. Não se santificaram porque fizeram milagres. Fizeram milagres porque se santificaram. E se não houvessem os milagres extraordinários, a sua vida ordinária teria já sido causa de fé, esperança e amor do seu processo de beatificação e canonização. O último passo é o milagre. O milagre, sim, por intercessão, aí é o sinal sobrenatural. Mas como causa
de verificação, verificando, não? É isso aqui que é essencial. Mas é possível, por exemplo, alguém, obviamente isso aconteceu na história da igreja em muitos e muitos casos, alguém que santificou verdadeiramente, que viveu o amor nas últimas consequências, que viveu o seu batismo nas últimas consequências. Até as últimas consequências. Porém, não foi agraciado com dons extraordinários. Muitos casos. Olha, eu conheci a história de um sacerdote nascido na Espanha e que viveu uma grande parte da sua vida nos Estados Unidos e que a santidade do dia a dia, um documentário que eu assisti, Eric. Quem quiser assistir, vale a pena, a vida do padre José Luiz Musquiz. A vida do padre José Luiz Musquiz. A santidade no dia a dia. A sua vida ordinária foi o que há de mais extraordinário no amor, na entrega, na fidelidade às pequenas coisas de cada dia. Em tudo. A fidelidade à Santa Missa, a fidelidade aos trabalhos apostólicos que lhe foram confiados, o carinho e o zelo por todas as almas, o incansável zelo apostólico, aquela vibração permanente. Não se tem um único caso de uma única coisa no sentido lato, extraordinário no seu viver. E o seu processo de beatificação avança a passos largos e Deus há de dar o sinal e um dia vai ser santo, foi santo, um dia vai ser declarado santo. Certo. Aqui que eu me corrijo. Foi santo, um dia vai ser declarado santo. Em muitos casos. E é assim. Nos apeguemos ao que é essencial. Posso dar a minha definição de santidade? Pois não. No fundo, minha coisa nenhuma, porque eu também fui beber em alguma fonte. A santidade é o batismo levado às últimas consequências. A isso se dá o nome de santidade. O batismo, a filiação divina levada às últimas consequências, a isso se dá o nome de santidade. O próprio Papa lembrou no documento que muitas dessas definições enriqueceriam essa discussão. Está aí mais um Muitas, ponto, diferentes e distintas, né? É verdade. Padre Ivan, a gente vai para o intervalo. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor responder na volta. Se o tempo, a cultura, a região que a pessoa vive pode ou não interferir na santidade. Não, a pessoa olha assim, olha, tem tantos santos maravilhosos na Idade Média, também era a Idade Média, era uma outra cultura. Se isso tem fundamento ou não pensar dessa maneira, só responde pra gente depois do intervalo. Não sai daí, a gente já volta daqui a pouquinho, continuando a conversar sobre esse tema, como alcançar a santidade, aqui com o Padre Wandermaia. Até já.